Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. Nosso convidado hoje é o novo secretário municipal de Educação, professor da Universidade Federal de Alagoas, sociólogo Helder Maia, que tem, muito obrigado pela sua presença, professor, um dos maiores desafios que um gestor público pode enfrentar. Ocupar uma pasta da educação numa cidade tão pobre, né, quanto Maceió. E eu imagino, até pela sua formação, você tem uma visão muito mais ampla, né, do que é o papel da escola pública numa cidade como Maceió. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso inicialmente, professor. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite. Bom, como você mencionou, é um grande desafio. Em 40 dias de gestão, desafio esse que o prefeito nos atribuiu. E nada é exagero, não é nenhum tipo de exagero acentuar, destacar que de fato é um desafio de grande envergadura, é uma cidade muito pobre e a desigualdade educacional é a mãe de todas as desigualdades, é dela que parte e se compromete as trajetórias, as carreiras e é um ciclo que se reproduz, a educação é um gatilho. Uma vez que você evade da escola, uma vez que você passa a não frequentar mais a sala de aula e fruir das oportunidades que o espaço escolar permite, você deixa de, lá na frente, colher os benefícios laborais, profissionais, culturais, e tudo isso se acumula e, na maioria esmagadora das famílias que hoje figuram no cadastro único do governo federal, estão nos indicadores de linha de pobreza e de extrema pobreza, quase todas elas, quase todos esses indivíduos que foram crianças, que foram adolescentes, evadiram da escola, abandonaram as fileiras da escola e hoje todos nós sofremos com isso. Eles mesmos, que se privam do bem-estar, da inclusão e da dignidade, o Estado e a sociedade de um modo geral, porque é preciso criar políticas públicas para assisti-los, afinal de contas eles têm todos os direitos que nós lutamos a vida toda, grande parte da nossa trajetória para assegurá-los. Então é um ciclo que se reproduz. E Maceió, nos últimos anos, deixou de enfrentar isso com a complexidade, a seriedade e, sobretudo, a energia que isso exige. Comparando outros municípios, nós precisamos avançar muito. Pois é, você tocou num ponto aí que é essencial e que você seguramente vai se defrontar com ele e espero que de forma muito contundente, porque não é fácil. Evasão escolar, num tempo de pandemia, né? Tivemos um ano perdido, a se dizer, e com consequências para os próximos anos. Como é que você vê isso? Como é que vai se lidar com essa evasão para evitar que essa meninada continue nas ruas? Que a gente sabe que ela não está na escola, mas também não está em casa, né? Sim. O que é que acontece no município como Maceió, no território, nos 50 bairros que formam a grande densidade urbana dessa cidade? A escola é hoje o principal elo da rede de proteção social. Existem os CRAs, existem outros centros de atendimento, existem os próprios postos de saúde, mas a escola é o elo central dessa teia, dessa rede. Se nessa rede, nessa trama, tal qual o filé, tal qual a trama do filé que nos encanta, se um dos elos dessa trama se afrouxa, os outros todos se afrouxam e é por essa trama que essas pessoas acabam escapando, porque, na verdade, é o abandono escolar. A evasão é um elemento que compõe a totalidade do abandono. E como você mencionou muito bem, o ano 2020 foi um ano de extrema dificuldade para a humanidade, mas como toda dificuldade afetam mais alguns do que outros. Então todos os indicadores, as pesquisas do Unicef, da Unesco, da ONU, mostram que as desigualdades... Em todo lugar do mundo, né? Todo lugar do mundo. Teve esse fosso ampliado, né? Exatamente. As assimetrias se ampliaram, as desigualdades se ampliaram. Então qual é o nosso desafio agora, nesses primeiros 30, 40 dias, que vai se prolongar para os 100 primeiros dias? Recuperar o número de matrículas e aumentar o contingente de matriculados. Desculpe, esse número estava em quanto? Em março do ano passado estava em 49.800 pessoas, indivíduos, jovens, em todas as modalidades e todas as séries e anos que nós temos. Então isso vai da educação infantil, tínhamos quase 10 mil crianças matriculadas na educação infantil, parece muito, mas não é. Municípios de menor porte, com menor população do que Maceió, chegam a ter... Tem uma demanda represada enorme, né? Vou dar só um dado que você pode até ficar meio estarrecido, aturdido. Feira de Santana, na Bahia, que tem metade da população de Maceió, tinha 12.500 estudantes matriculados entre creche e pré-escola.
há cerca de um ano atrás. Teresina tinha o dobro da nossa população, Teresina. São Luís, demais capitais nordestinas. E isso passa, além da educação infantil, creche pré-escola, o primeiro ciclo do ensino fundamental, o segundo ciclo do ensino fundamental, os estudantes especiais e os jovens, idosos e adultos. Isso tudo compõe a nossa rede de quase 50 mil estudantes. O desafio é que esses 50 mil retornem e que nós possamos ampliar esse número. Por quê? Porque muitas famílias perderam renda. Nós já estamos constatando agora, nesse período, nas matrículas. Eu monitoro o tempo todo, porque gosto muito, sou pesquisador e gosto muito dos dados da seara estatística, quantitativa, então eu estou monitorando lá com a minha equipe e é possível que a gente recupere e supere esse número. Mas aí vem outro desafio, Ricardo, porque as políticas educacionais ela têm um tripé, é o acesso, a permanência e o aprendizado. O grande desafio depois da matrícula é a permanência. Atração. Exato. Quer dizer, tornar a escola, né, um atrativo. Exatamente. Para a criança, né? Exatamente. E o adolescente. Além da alimentação escolar, o espaço tem que estar adequado, as professoras têm que estar motivadas, os recursos pedagógicos têm que ser dinâmicos, estimulantes. E aí, por fim, vem o aprendizado, que é a parte que cansa até de falar, né? Sim. Porque, enfim, é imenso esse caminho, né? Você tem ideia, na educação profissional, nós temos hoje quase 5 mil estudantes, no ensino de jovens e adultos, que nós queremos tornar mais atrativos com a interface do mundo do trabalho e educação profissional. Aqui em Maceió, nesse eixo, nós avançamos muito pouco. Então, imagine você, um homem de 40 anos, 35, uma mulher de 25, ela vai, na sala de aula, assistir os conteúdos que uma criança de 6, 7, 8... ou 10 ou 12 anos assiste. Para ela é pouco atrativo, porque ela tem demandas, urgências no cotidiano laboral dela, mesmo que ela não esteja formalmente empregada, que a estimula pouco, que a fascina pouco. Então, esse contingente, que é um dos maiores problemas estruturais do município de Maceió. Nós temos um mercado de trabalho que remunera mal, remunera pouco, sobretudo porque nós temos um baixo capital humano. E isso é um trabalho que a educação produz. Nos outros estados que passaram por mudanças educacionais mais acentuadas, isso teve uma implicação na mão de obra. O modelo, o Ceará, por exemplo, o Maranhão, que caminha agora nesse sentido. A Bahia, Salvador, a cidade de Salvador. Ele é baiano também, viu, gente? Sou baiano. Eu morei em Salvador 20 anos atrás, eu não fiz a graduação. E hoje você vai para o município de Salvador e vê que houve um conjunto de mudanças muito significativas agora na última gestão do prefeito ACM Neto, mas isso tem implicações, Ricardo, na construção da mão de obra laboral da cidade. Pessoas mais capazes. A cidadania, eu acho que você tem essa visão, né? Que a escola não resolve tudo, mas ajuda a resolver, né? Muita coisa. Sem dúvida. Não é essa panaceia, você tem toda a razão. Não vamos ser ingênuos a esse ponto. Claro. Mas ela cria um conjunto, ela é como se a escola fosse o circuito que permite que o estudante veja outros mundos, que ele sonhe e deseje outros mundos. O próprio contato entre eles, né? E o acesso à leitura e a compreensão do que se lê possibilita uma visão de mundo que pode transformar uma sociedade. Exato. Eu já era um entusiasta muito disso, porque eu sou filho de professores. Que bom. Minha mãe é professora aposentada do estado da Bahia, minhas tias todas são professoras. Eu sou filho de uma professora que leva os nomes das principais escolas do município, leva o nome dela. Tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. A professora Alice Maia, ela alfabetizou centenas de pessoas, eu fui um deles. Ela era uma professora leiga, ela dava aula de aritmética e de língua portuguesa. É fascinante, as escolas do município todas levam o nome dela. E até o clube de futebol local leva o nome dela. E não é Antônio Carlos Magalhães, porque na Bahia todo mundo é assim. Não. E inclusive é muito distante de Salvador. Já fica mais próximo de Pernambuco que propriamente da capital baiana. Então, eu já conhecia essa realidade, mas me debruçando sobre os dados durante toda a campanha, transição, também na feitura do plano de governo do prefeito, eu fiquei ainda mais impactado. E agora, sobretudo, com a minha equipe, visitando as escolas. Nós já visitamos cerca de 30 escolas e, de fato, é um grande desafio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Qual o ponto de partida agora da retomada das escolas públicas aqui em Maceió e também sobre uma relação que o professor Helder Maia faz muito bem, a cultura e a educação, que para mim são irmãs gêmeas mesmo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até já.